Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil. Hoje estamos com um convidado muito especial, o Felipe Vieira, do On The Clock, e o assunto é bem interessante, viu, galera? Os prospectos, tanto dessa classe de 2021, já que agora eles estão com os destinos definidos, quanto os prospectos já para o próximo draft em 2022, então... Preparação nunca é demais. Você que já está aí pensando nas suas ligas Dynasty, seus drafts de rookie, já vai poder começar a pensar no draft do ano que vem. Bom, começando então, dar o salve inicial para o nosso grande convidado, Felipe Vieira. A gente já esteve junto num podcast falando dos prospectos antes do draft e agora vamos discutir esses destinos deles, né, Felipão? Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Boa noite para todo mundo aí, boa noite para o chat. Vamos aí falar um pouquinho de novatos dessa classe e de 2022, que se eu fosse você, eu já comprava umas piques aí no ano que vem. Olha, sempre importante estar de olho nessas trocas, viu? Vai adquirindo pique aí. Bom, apresentar também meus amigos aqui de bancada. O Bretas, como sempre, com algum problema de conexão, olha lá, já está de volta, mas vou começar aqui. Eu aqui também, padrão. Vou seguir nessa, tá? Porque comigo tá frequente isso, cara. Normal. O Bretas, como bom vascaíno, vive caindo, né, Bretas? Ô, louco. Sou flamenguista, mas eu também acabei de ter meu problema de conexão, então vamos embora. Boa. Bom, começando por ele, nosso chefia, presida, editor-chefe, o rei das analytics no Brasil, grande Rui Maurício. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Andrezão? Boa noite, galera. Boa noite, especialmente Felipe. Tudo bom, meu querido? Você que inspirou a reformulação do site do BRFF em 2021, viu? Parabéns aí pelo sucesso do On The Clock e tamo junto. Vamos fazer essa live aí. Olha aí, cara. Responsa, hein? Tem uns... Você vai ganhando uma responsabilidade que fica até complicado, né, cara? Boa. Bom, seguindo aqui nossa bancada, ele que é o Pride of Manchester, o nosso Lord Inglês, Derek Bissigini. Tudo bom, meu querido? Opa, tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal aí do chat. Boa noite, Felipe. A gente vai ter bastante coisa para falar hoje, né? Que nem o André já deu os spoilerzinhos do que vai ser. Então já pegue a caneta aí para anotar tudo. Boa, Derek. Seguindo aqui, abaixo de mim aqui, o nosso grande produtor, o tesourador profissional de drafts, meu grande amigo Sérgio Luiz. Tudo bom, querido? Fala aí, galera. Fala, Felipe. Eu não vou agradecer o Felipe, não, porque ele me prometeu que Jacksonville não ia draftar um running back e eu perdi o James Robinson por causa disso, então só vou dar um oi pro Felipe. Cara, mas quem que apostou nisso, velho? Pelo amor de Deus. Só o Urban Meyer mesmo, viu? Tá louco. Bom, encerrando aqui nossos membros da bancada, ele que sempre dá um show nas análises, meu grande amigo diretamente de Minas Gerais. Tudo bom, Caio Bretas? Fala, André, diretamente de Belo Horizonte aqui, beleza? Simbora mais uma live, muito bom receber o Felipe, vamos embora. Boa, antes da gente partir para o assunto, então, queria deixar aqueles recados muito importantes, a galera já está chegando aí nos comentários, assim que eu gosto, então continuem participando com perguntas, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deem uma olhada lá no site, nos planos de assinatura. A gente tá com uma promoção muito legal essa semana, 7 dias de conteúdo exclusivo para assinantes na faixa no modelo tryout. Então, você pode entrar lá, é só fazer seu cadastro que você já vai ter acesso. E aí, se você quiser, você adere definitivamente ao plano anual ou semestral, onde você pode ganhar o livro do Fantasy Football com a segunda edição recém-lançada, mentoria com o pessoal aqui do site, acesso exclusivo antecipado aos artigos especiais e o Draft Kit, que está para sair aí mais perto da temporada. Também já lançamos o BRFF Bowl, que é o nosso Scott Fish Bowl brasileiro, já virou tradição. Você vai poder disputar ligas de fantasy com os principais perfis do NFL Twitter do Brasil e ajudar as obras sociais Irmã Dulce com contribuição de R$ 35,00 ou mais, de acordo com a sua disponibilidade. E hoje a gente vai sortear 2 vagas na Liga Best Ball de assinantes aqui do site, com direito a 30 dias de acesso ao conteúdo exclusivo para os assinantes. Então, além desses 7 que a gente já está disponibilizando, você vai ter mais 23 dias de acesso, mas para estar apto ao sorteio,
tem que colocar aqui nos comentários que você pretende participar. Então, coloca aí qualquer coisa, sorteio, quero participar, que o nosso Ruizão vai listando os nomes e a gente faz o sorteio ao final da nossa live. Essa liga vai ser Superflex, Tyrene Premium e com outras surpresinhas aí em relação à pontuação. Então, é um negócio bem caprichado para vocês. Bom, vamos partir para o assunto, então. Para quem não conhece o Felipe ainda, ele é do On The Clock, né, que é um site especializado em analisar as classes de prospectos para o draft durante o ano inteiro, não só na draft season, né? Então, eles já estão aí com conteúdo para a próxima classe. Então, Filipão, eu queria começar perguntando para você a explicação sobre como funciona o processo de scout, né, seu e do site. Ele realmente dura o ano inteiro, né? E vocês também estão começando a implementar Analytics, enfim, conta todo esse funcionamento do On The Clock para a gente, por favor. A gente deu uma mudada nesse ano. No ano passado a gente usava algumas coisas de Analytics, só que de fato era um pouco, ficava muito preso ao que os outros falavam, né? Então a gente falou, pô, isso não tá legal, até porque tem muita coisa boa de quarterback, por exemplo, que tem gente que solta em janeiro, em março, coisas do tipo. Deu final de março, começo de abril. Eu falei, pô, cara, quando chegou março, a gente já finalizou o guia, basicamente. Como primeiro dia de abril a gente tá lançando. Não tem como ficar esperando esses números saírem para a gente mudar alguma coisa, né? Então vamos fazer o nosso, vamos fazer as nossas fórmulas e colocar tudo isso em todas as posições. Foi um processo bem chato de se fazer. A gente passou aí maio e junho, ainda não terminamos, devemos terminar nessa semana ou na outra. Mas ficamos muito satisfeitos, assim, é um processo, acho que é o ano que a gente está mais atrasado em tape do ano que vem, de fato, mas por conta disso, eu acho que a gente ficou olhando ali alguns números que a gente conseguiu trazer, né, de classes passadas e fica pensando, putz, queria que a gente tivesse isso em mãos antes, porque teríamos alguns erros a menos, alguns acertos a mais. Mas eu acho que 2022 vai ser bem legal, assim. Mas é isso, o que você falou, é um ano inteiro. Normalmente a gente pega esse ano, esse maio, junho, julho, e já começa a fazer o nosso pré-guia, né? O ano passado a gente lançou em agosto com 50 jogadores, os 50 mais hypados, digamos assim. E foi legal de ver também as mudanças desses caras para a temporada, durante a temporada, porque de fato muda bastante. Mas é isso, a gente de fato traz uma análise completa, né? O ciclo inteiro do draft, e não só aquela galera que... Tem muita gente que acaba tendo gosto do draft lá em fevereiro, depois do Super Bowl, que é o mais normal, né? Para pessoas normais. Mas eu acho que ter esse ciclo completo é bem importante, né? Porque você analisa de fato tudo e não fica só naquele hype do momento e coisas do tipo. Sem dúvidas. E aí, Felipão, você pode adiantar um pouquinho para a gente sobre essa parte de analytics que está vindo aí, que a gente já discutiu um pouquinho das dificuldades de se fazer também, né? A gente teve algumas posições foram bem complicadas de se fazer, né? Linebacker, assim, é uma posição que o que a gente vê de produção, ela raramente tem uma correlação de fato com o nível da qualidade do cara na liga. Então foi muito decepcionante. A gente batia tackle, quantidade de tackle, tentamos fazer um dominator de tackle pro linebacker, quantidade de jardas que ele cedia por snap, enfim, tentamos várias coisas e as coisas não estavam batendo, assim, de run stop também. Acabamos que chegamos num ponto que misturou quase tudo isso, né? Pegamos aí o desvio padrão de tudo e beleza, chegamos num ponto que pelo menos estamos satisfeitos. Certamente a gente vai mudar isso no ano que vem.
porque, por exemplo, quarterback foi uma posição assim, nós achamos uma fórmula muito rápido e que tem uma correlação assim assustadoramente boa. Então, a gente ficou muito satisfeito com algumas posições, quarterback, linha ofensiva, também gostamos bastante. Mas tem algumas aí que a gente precisa dar uma acertada, mas certamente já é um ponto que vai ser melhor aí. Mas de quarterback, eu acho que vocês vão ter uma surpresa, talvez já nessa semana, o Dave já lança o primeiro report, que é do Kedon Slovis. E daí, quando vocês verem a nota do Kedon Slovis, vocês vão falar, opa, mudou on the clock. O negócio aqui tá mais sinistro dessa vez. Porque não estamos mais passando a mão na cabeça de jogador, mais ou menos, não. Olha só, muito legal, né? A matemática cada vez mais presente nessas análises, e eu acho que dá um norte muito melhor para todos nós, na análise dos jogadores, tanto na vida real, entre aspas, e os reflexos disso para o fantasy, né? Então, vamos falar dos jogadores e dos seus destinos dessa classe de 2021, né? Comentar aí os principais calouros ofensivos. Você fica à vontade para citar quantos nomes você quiser, Felipe. Quais tiveram os piores e os melhores encaixes na sua opinião, e aí depois cada um dos nossos analistas aqui da bancada emenda uma análise um pouquinho mais voltada para o fantasy, começando pelos quarterbacks, Felipe. O que você tem para destacar para a gente? Eu já vou começar puxando a sardinha para essa nossa nova fórmula, porque bateu uma coisa muito interessante, assim. Tinha um certo jogador desta classe e desde 2013 os principais, o top 3 desde 2013 na nossa fórmula é Kyler Murray, Russell Wilson e Justin Fields. Então, assim, já é um alento aí, né? A gente já amava o Justin Fields antes de tudo isso, agora ainda mais, porque eu acho que é um cara, beleza, vai ser um pouco mais complicado para fantasy na primeira temporada, porque ele não joga semana 1, né? A gente já sabe disso. O Neg já falou e ele não vai mudar, a não ser que tenha alguma lesão aí com o Dalton, mas para futura eu acho que é bem interessante Justin Fields. Eu cheguei a falar dele no podcast, né, que a gente gravou aí sobre fantasy, porque para mim ele é um cara que para fantasy ele é perfeito, assim. É um cara que tem um braço excelente, tem uma ótima precisão, tem um atleticismo espetacular. Então falta o quê para fantasy? Nada. É um jogador que para fantasy, eu acho que ele é o jogador ideal, é o quarterback ideal de fantasy. Talvez se tivesse um pouquinho mais de atleticismo para ser um cheat code igual o Lamar, mas também não vamos pedir tanto, né? Mas eu gosto demais do Justin Fields. Eu gosto muito dessa classe de forma geral, assim, acho que os 4 primeiros, com exceção aí do Mac Jones, eu acho que os 4 primeiros, até o Zach Wilson, que entra, a pergunta entrou agora, que também é um cara que foi muito bem na nossa fórmula, e eu tenho uma esperança com esse novo Jets, assim. Vamos ver aonde que vai chegar, né? Porque Jets é sempre complicado, né? Tá tudo preparado e no fim não entrega. Mas eu acho que o Zach Wilson vai ser um bom jogador. Trevor Lawrence, eu tenho, para não falar, né, as obviedades, eu tenho um certo medo de Trevor Lawrence com esse novo coaching staff, mas vamos ver se ele consegue ser bom o suficiente para sobrepor isso, né? Certamente talento ele tem. E o Trey Lance também é outro cara que nas nossas métricas foi muito bem. Então é um cara que também vai demorar um tempo mais e tal,
mas eu acho que tem um potencial gigantesco, né? Principalmente pensando aí em Kyle Shanahan. Então eu gosto muito desse top 4. O Mac Jones eu gosto menos, a não ser que você jogue aí uma liga que dê 6 pontos no touchdown, aí sobe um pouquinho, mas ainda assim não me deixa assim, né, empolgado com o Mac Jones, porque ele é um que não passou nas nossas métricas. Quem seria um quinto QB, por assim dizer? O Mac Jones, não tem o que fazer, né? Porque o sexto esquece, amigão. Se você estiver pensando em pegar Davis Mills, eu já te digo que você tá jogando fora. Tudo bem, que geralmente quando ele tá saindo, já é pique fora de qualquer jeito, né? Se pegar qualquer cara, você já tá jogando fora. Mas não tem expectativa nenhuma. Aliás, a partir da pique 25, ou seja, começo de terceira rodada em Dynasty, eu já não tenho expectativa com mais nada. Assim. Já cai demais, a diferença já é muito grande assim, da prateleira. Tem alguns nomes que eu gosto, assim, mas são nomes que eu gosto pelo coração e não pela razão. É simplesmente isso. Então, certamente vocês têm alguns aí que vocês falam, pô, eu gosto desse cara aqui, mas tudo me indica não gostar, mas eu gosto. Vai lá e pega, cara, seja feliz. Né? Com certeza. Mas não pague por isso, é isso. Espera lá para final da terceira, começa da quarta, quinta rodada ali para tentar a sorte com esses caras. Mas os nomes de quarterback, eu acho que pra gente é meio que unanimidade, assim. É claro que vai depender da ordem, quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, mas esses daí não... digamos assim, estão mais prontos pro Fantasy, de uma forma geral. Sim. Sérgio, tem uma pergunta? Deixa eu fazer só uma pergunta pro Felipe, que quem tá vendo a live pode olhar aí na testa do Felipe, o time dele, e eu acompanho a live. Como é que foi o sentimento, Felipe? Primeiro de que o Davis teve a oportunidade, né, do time dele pegar o Justin Fields, passou para você, e o Panthers ainda deixou, você falou lá no podcast que você ia gritar, eu lembro, você até levantou, quase saiu da live. Como é que foi o sentimento, assim, de primeiro, felicidade do Fields chegar e a tristeza máxima do Fields passar? Cara, virou figurinha isso daí, porque foi uma decepção muito grande, né? Eu caí na coletiva, na fala de coletiva, na smoke screen ali, porque os Panthers queriam trocar essa escolha, mas não queriam trocar por qualquer coisa. E, assim, para minha surpresa, não foi oferecido nada relevante, de fato. Tem até o documentário aí do draft dos Panthers, os Vikings, assim, fazendo uma oferta que, puta merda, eu bloqueava o número, sabe? Aquela então não teve. Criminosa. Aquele que o cara te pede o Travis Kelce e manda 8 jogadores, né? Você fala, putz, lá vem. Que nunca. Todo mundo já recebeu alguma proposta indecente no Fantasy, né? Exato. Bom, agradecendo aí todo mundo que já chegou, né? José Ferraz, meu grande amigo lá do The Playoffs, Fernando Timbó, que tá sempre com a gente, o Leonardo Carneiro também. Vão deixando claro aí quem quer participar do sorteio, hein? 2 vagas na Best Ball dos assinantes e 30 dias de acesso exclusivo, galera. Vamos então falar dos running backs aí dessa classe de 2021, Felipe. Eu já andei lendo o seu material de fantasy, muito legal lá no On The Clock, e eu vi que você tem o Javonte Williams em primeiro, por exemplo. Então, comenta um pouquinho sobre esses nomes aí, e eu sei que também que você não gostou do destino do Najee Harris, né? Exato. Cara, o Javonte Williams, ele é até curioso, né? Porque no guia há uma diferença ali. O Najee Harris era o running back número 1 do guia, e aí eu já falo, hipócrita, Felipe, seu hipócrita. Você tinha Najee Harris como running back 1 e tem como running back 3 como fantasy. São coisas diferentes. Claro. Eu não sou um grande fã de Najee Harris para fantasy. Eu acho que ele vai ter muito volume, e isso é excelente, mas eu acho que isso está fadado a ele diminuir rapidamente, assim. A produção dele diminui rapidamente. Primeiro, é um cara que tem um histórico considerável de lesão, é um cara
muito mais velho que Javonte Williams, 2 anos inteiros. Então, já me diz assim, logo de cara, a gente já tem aquela máxima do running back chegar nos 28 anos e é a idade do cemitério, basicamente. Bateu 28, já era. São poucas exceções. E a gente fez algumas pesquisas também nessa intertemporada que a gente colocou no processo de análise, que é quantidade de carregadas, de toque. Isso também está muito conectado com a produção do cara. Então, um cara que já chega com uma quantidade de toques muito alta, e é o caso do Najee Harris, ele já tem uma tendência de deixar de ser produtivo mais rápido. O Javonte Williams, pelo contrário, é um cara que tem pouco toque na carreira, é um cara jovem, é um cara que gerou muita jarda por conta própria, ele de escapando de tackle, fugindo de tackle, talvez seja o melhor dessa classe, e também não tinha uma linha ofensiva de alto nível. Najee Harris tinha. Najee Harris vai para uma linha ofensiva no run blocking que é ruim. Então... Ruim foi elogio, que olha... e piorou, né? Uhum. Então, me preocupa muito, porque ele vai ter volume, talvez ele consiga até ter uma excelente temporada, acho que vai ter, mas ele vai ter muitos toques na bola e vai ter muito toque sem produção de fato. Então ele vai exigir o volume para ele ter produção. E aí, cara, é o desastre, porque se você fala, corri 8 vezes com ele, não deu. Não, corre de novo que vai ter que entrar alguma coisa. E fica nisso. Geralmente, times que gastam escolhas de primeira rodada ou acabam de renovar com running back, eles ficam dando volume para o cara para justificar tudo isso. Então, é muito provável que a vida útil de Najee Harris para NFL e para Fantasy seja muito mais curta. Eu acho que ele, assim, é um cara que chegando ali no 4º ano dele, a gente já tá falando, Najee Harris deu uma caída, hein? Então, você tá pensando em Dynasty, você tem que pensar que você vai pegar esse cara aí e ficar com ele por 5, 6 anos, e depois você passa ele pra frente na hora certa para enganar algum trouxa, ganhar umas escolhas de primeira rodada e tal. Esse é o objetivo, né? Então eu gosto mais do Javonte Williams, é o meu running back 1, e eu acho exagerado esse hype que Najee Harris nesse momento, assim, para ser bem sincero. Olha só, vamos ver aí o que o Sergião acha dos running backs dessa classe. Não, para mim o Najee Harris é o mesmo, eu discordo disso aí no Felipe. Eu acho que o volume king, né, que o pessoal fala lá nos Estados Unidos, eu acho que ele vai ter um volume absurdo, então eu acho que isso vai acabar compensando. Mas realmente eu acho que pesa muito no futuro, né, porque ele já é mais velho, que o Felipe falou, acho que ele já tem 24 anos, né. O Cam Akers, é o que estão falando aqui até no nosso chat, o Cam Akers é mais novo do que ele, por exemplo, que o Etienne e tal. Eu acho que para o longo prazo ele vai ter uma duração menor mesmo. O Javonte Williams, para mim, é o 2, muito por conta, principalmente nessa primeira temporada, a gente não sabe como é que vai ser a distribuição de toques entre ele e o Melvin Gordon, né? E o Etienne, eu acho que ele ficou relegado à 3ª posição muito por conta do Urban Meyer, né? Se ele tivesse ido para um time que talvez alguém tivesse segurança. Porque ele tinha potencial para ser o 1 da classe, né? Se ele tivesse um time com o domínio que ele tivesse do backfield, ele é um excelente recebedor de passe e tal, o Etienne tinha um upside muito grande, mas eu fico com o Najee Harris ainda acima do Javonte Williams. Eu acho que o Najee Harris esse ano ele vai ser muito bom por causa do volume. Agora, se vai demorar, a gente vai sofrer com ele na linha de 1 jarda tentando entrar e não conseguindo, é possível, não é? Não descarto isso não, mas eu gosto do Big Ben, é teimoso, ele vai dar mais uma bolinha pro Najee Harris entrar finalmente para touchdown. Boa, Sergião. Bom, passando então para os wide receivers, Filipão, acho que é uma classe... Só o Caio Ribeiro concorda com o Felipe. Lá, em relação ao Harris. É uma classe bastante numerosa, né, e bastante talentosa, eu acho, né? Você tem alguns destaques entre os de primeiro round, os principais, e também alguns que
começaram a sair a partir do segundo round, enfim. Fala aí sobre os recebedores aí dessa classe de 2021. Eu queria falar sobre o Rashad Bateman, né? Bateman, que é o meu wide receiver número 2 dessa classe. Também surpreendente para alguns rankings aí, que ele tá atrás, de repente até o wide receiver 4. E aí eu mantenho a opinião do que eu tenho no guia mesmo. Aqui eu vou no sentido contrário, né? Falar de volume para o Rashad Bateman. Porque assim, vamos lá. O landing spot talvez não tenha sido o dos mais empolgantes, né? Baltimore Ravens, não sei o quê. Porém, alguém aqui acha que o Lamar é um passador ruim? Ruim. Alguém acha? Não, ele é mediano. Mediano a gente concorda, né? Isso. Beleza, eu também acho. Eu acho que o que faz ele não ter esse hype é o volume. Porém, se a gente olhar o tanto de wide receiver horroroso, ridículo que Lamar Jackson teve na sua carreira, a gente coça a cabeça e fala, pô, tá óbvio porque que ele não teve volume de passe. Eu acho que o Rashad Bateman é bom o suficiente para fazer isso mudar. Assim como o Stephon Diggs foi bom o suficiente para fazer o volume dos Bills mudar. Porque quando o Stephon Diggs foi para Buffalo, foi quase um cemitério para Stephon Diggs, né? Vai para um time que não tem volume, para um quarterback que na época era tido como ruim ou quase bust. Impreciso, né? Impreciso pra caramba. E daí o Stephon Diggs mudou tudo isso, cara. Simples assim. Se o cara... eu acho que o Bateman é bom o suficiente para ser isso. Então, vejo naturalmente o volume de passe dos Ravens subindo, e eu acho que era uma coisa que os Ravens já indicavam que eles queriam mudar durante a temporada. Pô, eu cansei de gravar podcast no On The Clock de análise da rodada com, os Ravens ganharam, chegou no quarto período, a partida já estava mais ou menos garantida, eles mudaram a estratégia, começaram a passar mais. E daí você fala, pô, qual o sentido disso? Eles tentando achar uma outra forma de vencer e de ser produtivo. E não conseguia. E daí ia lá, o adversário chegava próximo do resultado, eles voltavam para o padrão, para o jogo terrestre e ganhava a partida. Ou o contrário, deu tudo errado essa partida. Bom, vamos tentar aqui colocar o jogo aéreo funcionar. E não funcionava. Então, assim, eles queriam mudar isso e não conseguia porque não tinha arma, cara, não tinha arma. Agora, eles foram atrás do Sammy Watkins, né, vai se lesionar rapidamente, mas enfim, foram atrás do Sammy Watkins, que é bom jogador, apesar de todos os seus problemas. O mito do basquetebol. Exato. E gastaram 2 picks muito relevantes em wide receiver. Então, para mim, tá muito claro que eles querem mudar isso de uma vez por todas. Porque eles não vão conseguir ganhar o Super Bowl só correndo. Eles já tiveram vários jogos que ficou muito claro isso. Então, e assim, nas últimas 2 temporadas, nessa última eles tentaram ainda se resolver, tentar fazer um novo jogo durante a partida, não entrava. Então, eu acho que a off-season deles foi muito pensando nisso. E eu gosto demais do Rashad Bateman. E para mim é o wide receiver número 2 da classe. Na frente aí do Devonta Smith, do Jalen Waddle, até alguns outros aí que tem Elijah Moore, de repente, mais próximo e tudo mais. Eu gosto demais do Rashad Bateman. Quem que é fã do Elijah Moore aí? Sou eu. Esse aí que vai falar agora. É quem vai comentar agora. Vamos ver. Então, pois é. Sobre isso do Rashad Bateman, eu entendo isso que você falou do aumento de volume, né, de Baltimore. E isso que o Josh Allen fez, esse efeito que o Diggs fez no Josh Allen, aumentar os passes, até conforme o Leonardo Carneiro falou no nosso chat, isso aí eu acho que vai acontecer com o Ravens de certa forma, sim. Inclusive, o treinador dos Ravens, né, tanto o John Harbaugh quanto o Greg Roman, falaram que eles estão querendo mesmo aumentar a
a proporção, né, de passe e corridas. Então, eu acho que isso vai acontecer sim. Só que eu não gosto do Rashad Bateman pro Fantasy, embora eu apaixonasse ele antes do draft, por 2 motivos que eu não gosto. O primeiro é porque tem muitas bocas lá, ainda que essa competição aumente. Tem o Marquise Brown, tem o Mark Andrews, tem o próprio Sam Watson. Não me incomoda nem um pouco. Marquise Brown, eu não tenho o mínimo medo de Marquise Brown para Rashad Bateman, sendo bem sincero. Eu acho que o Bateman vira o wide receiver 1 do time. Só que eu acho que o Marquise ainda vai comer um pouquinho disso. O Mark Andrews também, o Sammy Watkins, que diz que está sendo o leão aí do OTA e jogando pra caramba. E o ele é muito bom, o Sammy Watkins é muito bom, cara. O problema é que ele não fica saudável. Assim, você coloca ele, você escala, aí quando você tá desesperado, escala o Sammy Watkins. E primeiro quarto foi bom. Fez 7 pontos no primeiro quarto. Fala, beleza, vamos Sammy Watkins. Começou o segundo quarto. Ai, panturrilha aqui. Primeiro snap já tá saindo fora. Já era. Não. Você morreu com esses seus 7 pontos aí. Mais de uma vez ele foi top 10 na semana 1 para depois só decepcionar no Fantasy. Ano passado eu tentei desesperadamente trocá-lo na semana 1. Falei, Sammy Watkins, agora vai. Quer trocar não? Quer trocar? Ninguém comprou o meu hype. Comigo, eu ainda sou suspeito para falar, cara, que eu acho que todo ano, enquanto ele tava nos Chiefs, eu tava draftando ele. Agora vai. Eu pensava, só que ele nunca ia. Né? Então tá explicado. Você draftou ele em uma liga esse ano? Não, esse ano não. Então ele vai estourar. Então tranquilo, gente. Pode draftar sem medo. Encontramos o problema. Ia ser azar demais. Só que o segundo motivo, esse que é o principal, deixei ele pro final. É porque o Ravens era disparado o time da liga que menos passava a bola. Era o Ravens, Tennessee Titans ali do lado e o 30º passava muito mais. Então, cara, sei lá, o Ravens eu acho que aumenta o tanto que passa, só que aí vai virar o quê? Do 32º time que mais passa a bola pro 29º? Então eu acho que isso ainda não é suficiente, entendeu? Para dar esse boost no Rashad Bateman. Eu adoro o jogador e detestei o landing spot. Então aí minha opinião sobre ele é essa. Boa. Bom, antes da gente passar para os tight ends, eu queria saber do Felipe e do Bretas também a opinião dele sobre o Elijah Moore, né? Já está tendo uma pequena discussão que alguns membros aqui da bancada já conhecem de grupos de WhatsApp aí, entre o José Ferraz e o Leonardo Carneiro. O Zé falou aqui para avisar para o Leonardo que o Moore tem o tamanho do Steve Smith e do Antônio Brown. E eu sei também que o Bretas é fã do Elijah, então eu queria saber aí o que o Felipe acha dele, do destino e do jogador como prospecto, e aí o Bretas emenda o comentáriozinho antes da gente partir para os Tyrants. Primeira coisa é que eu já entrei nessa live querendo fazer essa pergunta para o Felipe, que eu conheço o guia dele do On The Clock, né, claro, maravilhoso, recomendo para todo mundo que está assistindo, e uma coisa que me chamou a atenção é o Rashad Bateman número 2, não que eu discorde, eu gosto muito do Bateman, só que o Elijah Moore ficou em 11º, cara, nossa senhora, eu amo demais o Elijah Moore. Aí eu queria saber o que ele acha disso, se a opinião dele está refletida nesse ranking do guia, ou se não, e por que ele joga um tão para cima? Tava emendando isso. Vai lá, eu gosto do Elijah Moore, cara, mas me incomoda o peso dele, o tamanho dele. É algo que eu acho que vai atrapalhar o potencial dele. Eu acho que ele pode chegar ali, sim, pode bater 1, 2 temporadas na carreira dele como wide receiver 2, geral. Geral não, né? Wide receiver 2. Para quem não tá tão acostumado, de 3 a 24, né? Isso. Mas e eu vou te falar, eu gosto muito mais dele para fantasy do que tá no guia. Ele é o meu 14º geral, então saindo ali no 2.2, e eu confesso que esse meu ranking eu tô quase subindo ele um pouquinho mais, assim. Eu fico com o ranking do lado, eu falo, pô, o Elijah Moore tá aqui, vou pegar na frente do meu 13, vou pegar na frente, sabe? Dependendo da situação, eu tô pegando ele um pouco antes, porque é um cara que eu acho que vai ter muito volume em Nova York. Ele tá mandando muito bem nos treinos de OTAs.
Então, assim, o analytics dele é bom também, é um cara que tem um dominator excelente, então tem coisas muito positivas do Elijah Moore. Eu só não acho que ele vai ser, que ele tem potencial para um dia ser o wide receiver 1. Eu acho que isso está fora de consideração, assim. Mas eu tenho gostado cada vez mais do Elijah Moore. Quem fez o report dele foi o Davis. Eu gostava um pouco mais do que está no guia. Ele estava no meu top 10 de wide receiver. E acho que se fosse hoje eu ia bater mais na mesa para falar, vamos subir Elijah Moore um pouquinho. Vamos subir um pouquinho. Ele não ia chegar num ponto que eu ia falar, ok, vou draftá-lo. Ele vai ser um top 35, um top 40 na board geral, mas eu acho que seria um jogador mais bem ranqueado que está no guia, assim. Legal. Bom, só para não deixar passar, né, agradecer a galera que está participando, Bruno Fonseca, Danilo Batista, e o Pedro Lacerda está pedindo para você falar um pouquinho sobre o Kadarius Toney, antes da gente partir para os tight ends. Tem certeza? Ele é torcedor do Giants ou não? Não deixou claro, só escreveu o Kadarius Toney. É porque assim, eu tenho um problema muito grande com a torcida dos Giants, né? Eu fui na ESPN, a única vez que eu fui na ESPN, eu fui lá e meti o pau no Daniel Jones, na escolha do Daniel Jones. Então a torcida já não gosta, assim, né? E daí, o ano passado eu ainda consegui dar uma tranquilizada na torcida, porque eu tinha gostado um pouco do draft dos Giants, só que desse ano, assim, o Kadarius Toney, para mim, me perguntavam em março, quem vai ser o bust dessa temporada? E eu falava, Kadarius Toney. Porque eu não gosto, cara, não tem ponto que você olha para mim. Eu não gosto de nada que eu olho no Kadarius Toney de fato, assim, para fantasy, porque é um cara que, e a cada vez mais, tá? No treino, nos OTAs, ele tá bem mal, inclusive. Inclusive com problemas de chuteira, né? Mas, enfim, é um cara que já tem a idade avançada, é um cara que nunca teve breakout, é um cara que nunca produziu em Flórida, produziu no seu último ano, muitas lesões, produziu assim, razoavelmente, nem foi uma produção excelente. Eu tenho muitos problemas com o route running dele, eu acho ele muito cru, e não vejo um talento atlético, né, um atleticismo que faça ele sobrepor todos esses problemas. Assim, pelo contrário, é um cara que o peso dele não me agrada, a altura dele não me agrada. Então, cara, eu olho pro Kadarius Toney, ainda mais caindo nos Giants, pensando em fantasy, eu olho e falo, cara, eu acho que eu não vou conseguir draftar o Kadarius Toney em nenhuma liga, assim, mas nem perto. Pelo menos sai umas 6 posições antes em Dynasty do que eu penso, ou um round, 2 rounds em Startup. Porque, para mim, é o completo fade dessa classe, é o Kadarius Toney. Não, ainda para piorar a questão de quantidade de gente que tem nos Giants, né? Eles pagaram uma bala no Golladay na Free Agency, e ainda tem o Shepard lá, e mais Ingram e todo mundo. Então eles gastaram um pique ali que eu realmente também não entendi no draft, não. Boa. Sergião, tem um comentário aí antes da gente partir para os tight ends? Eu queria saber do Felipe, assim, porque essa classe tem poucos running backs, né, que a gente sofre para escolher, e o wide receiver tem muito. Assim, o wide receiver lá no final, assim, tem algum... Você acha que pode ser algum jogador que, para fantasy em si, né, pode acabar valendo a pena mais para o final? Aqui o Bruno Fonseca pediu uma opinião do Cornell Powell. Eu vejo muita gente falando, principalmente que ele está se destacando um pouco no OTA. Tem outros também, o primo do Watkins também, o Schwartz também, que foi para Cleveland. Algum desses você acha que pode valer a pena para fantasy em terceira, quarta rodada? O que você acha? Já ouvi coisa boa sobre o Nico Collins, boa. É o Nico Collins, é verdade. É que o Nico Collins para mim nem é sleeper, é um dos que eu... Sim. É um cara que eu tenho no meu top 24, né? Quando eu pego ele, eu pego na segunda rodada, não arrisco muito não.
final de segunda, ou de repente até antes. É um cara que eu tenho uma expectativa alta assim, para ele. Eu acho que o perfil dele é bom. É lógico, ele vai ter um grande problema em 2021, porque ele foi para Houston, Texas. Pequeno grande problema. Vai ter Davis Mills lançando bola para ele, mas é bem provável que ano que vem ele tenha, sei lá, Sam Howell, Spencer Rattler, Malik Willis, coisas do tipo. Então, se você já tá pegando ele ali, de repente, normalmente ele sai na terceira rodada, né? Em Dynasty. Terceira rodada, você não tá esperando ninguém que vá produzir aí pro seu time. Então, pega ele, joga ele lá no táxi e espera ano que vem. É um cara que não... Se ele tiver 350 jardas esse ano, ele vai subir o ADP dele no ano que vem. Tenho certeza disso. Boa. É um cara que dá para ter paciência, né? Ó, galera, muito legal a participação de vocês. Continuem aí comentando e deixem claro que querem participar do sorteio aqui ao final da live, hein? Bom, tight ends, Filipão, Kyle Pitts e Rapa? Ou você tem um pouquinho mais de esperança com o Freiermuth, por exemplo, ou com mais algum outro prospecto? Eu gosto do Freiermuth. Eu acho que tem esperança nele, principalmente porque aí falando de Steelers para tight end, eu acho que é até um bom landing spot, pelo menos digno. E aí ano que vem a gente provavelmente deve ver Juju saindo, então deve ter um aumento de targets aí natural para ele. E é um cara que eu sempre gostei, né? Ele talvez não seja aquele jogador muito empolgante para fantasy. Ele tem um pouco de O.J. Howard, assim, porque eu acho que ele deve bloquear bastante também. Mas ele é disparado, número 2. Meu número 3 eu nem perco meu tempo draftando, assim, sendo bem sincero. Porque Tyrant 3, 4... É aquele Tyrant que você pega na quarta rodada pelo meme, né? Mais ou menos por aí. Porque de resto não tem nada. Até o Brevin Jordan, que eu gostava no processo, mas aí chegou no Pro Day foi muito mal. Draft Capital dele foi muito ruim também. Então não me empolga. O terceiro tight end que saiu do draft foi Tommy Tremble, que também pouquíssima produção no jogo aéreo. Então é isso, eu pego esses caras. Tommy Tremble ainda tô pegando na quarta rodada pelo meme de ser Carolina Panthers, vai. Mas é isso, cara. O Kyle Pitts tá num outro patamar que é um cara que acho que a gente não tem um histórico de um tight end novato saindo tão alto quanto tá saindo, igual o Kyle Pitts, assim. Não tem né? Startup, porque ele é bom nesse nível. Então, se você tiver a oportunidade de draftar Kyle Pitts, draft Kyle Pitts. Ainda mais agora que o Julio confirmadamente saiu de Atlanta e ele acho que tem tudo para quebrar a regra de tight ends novatos não produzindo no primeiro ano, né? E a partir do segundo ano, então, imagina, o céu é o limite mesmo. Aí, só para não deixar passar, que a galera aqui já sabe que eu não gosto tanto do destino do Freiermuth, uma coisa que me preocupa também é o futuro da posição de quarterback lá em Pittsburgh, né? Big Ben tem um futuro meio indefinido, Dwayne Haskins pode ser esse titular, Mason Rudolph, não confio muito. Pois é, nenhum deles é solução para médio e longo prazo, né? Então, isso me preocupa também. E aí, um assunto que sempre surge, principalmente com o Timbó, que sempre nos acompanha aqui, o principal IDP dessa classe, né? Geralmente, os linebackers são mais valorizados para o fantasy, né? Você acha que é o Micah Parsons mesmo, ou teria algum outro nome, algum safety, algum edge, enfim? Vou ser bem sincero, eu não faço a mínima ideia, porque eu não jogo IDP faz muito tempo, assim. E eu já não sei, cara. Eu não faço ideia. Mas de qualidade, vai no Micah Parsons que é sucesso. Boa, legal. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os prospectos de 2022. Quais suas principais apostas aí de todas as skill positions para a gente ficar de olho e já ir adquirindo as picks aí nas trocas? Aí eu acho que a gente vai ter alguns wide receivers bem interessantes. David Bell de
de Purdue é um cara que eu tô bastante empolgado com ele. Eu acho que ele tem tudo para... A gente teve poucos wide receivers considerados X dessa classe, né? Na verdade, a gente teve o Ja'Marr Chase só. Até o Rashad Bateman, ele tinha tudo para ser esse cara, mas deu uma decepcionada na pesagem dele, pesou um pouco menos que era esperado e tal, então acabou caindo um pouco nesse sentido. E todo o restante, Devonta Smith, Jalen Waddle, o Kadarius Toney, que também saiu na primeira rodada, Rondale Moore, Elijah Moore, todos esses caras são pequenos. Então, no ano que vem a gente vai ter uma leva bem interessante, porque a gente sempre dá uma decepcionada, porque na listagem do site da universidade tá lá que o cara é 6'3", 210, aí chega na pesagem, no combine, 190 libras e 6'1", né? Mas a gente tem vários com a possibilidade de ser esse alfa, né? Esse wide receiver alfa. Então, eu acho que essa classe vai ser melhor, classe de 2022, e a classe de running back, assim, não tem comparação de 2021 para a próxima, porque a gente vai ter o Breece Hall, que é espetacular, o Isaiah Spiller eu também gosto demais, então, até Tyrande, cara, Tyrande a gente tem alguns wide receivers, não vai ter Kyle Pitts, já tira o cavalinho da chuva, não vai ter, mas vai ter Tyrands bem interessantes, que talvez briguem ali por um final de primeira rodada, né? Em Dynasty, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma classe bem mais cheia, talvez de quarterback um pouco mais esvaziada. Então, quarterback, se você precisava de quarterback, é bom que você tenha pego agora, porque 2022 vai dar uma caída, embora eu já tô com uma esperança maior do que estava há 2 meses atrás. Acho que vai ter nomes que podem ser franchise QBs aí no próximo draft. Não achava que teria, assim, no primeiro olhar e tal, mas eu acho que vai ter. Então, mas não vai ter 4, certamente não vai. Mas é uma classe boa, cara. Boa. Eu achei interessante que eu tenho uma historinha que eu acabei estudando a classe de 2022 e 2023 por acaso. Como que foi? Eu vi o Ryan McDowell, que é um cara muito grande no mundo do Dynasty, talvez o maior de todos na Dynasty, postando que teria um mock draft com ele, quem queria entrar. Rapidinho eu já comentei e entrei no mock dele. Só que aí quando eu entrei eu descobri que o mock era Devy, que ele é um estilo Dynasty, e você pode draftar os jogadores de 2022 e 2023, enquanto eles ainda estão no college. Então, assim, eu não conhecia nem o Breece Hall, que vai ser o cara aí na próxima classe, que é um running back. Só que eu fui obrigado a estudar. E aí o que eu vi é que essa classe está bem interessante em running backs mesmo. O Breece Hall é um cara que corre bem e pega passes bem. E tem também o Isaiah Spiller, também, que é bem interessante. E a classe de wide receivers também está muito boa. Parece que vai ser o 3º ano seguido com uma classe boa. Interessante que tem alguns caras nessa classe de 2022 que ofuscaram bons receivers na classe de 2021. Sim. O David Bell, por exemplo, ofuscou o Rondale Moore. Ele foi mais o wide receiver 1 de Purdue, e o Rondale Moore, que é um bom jogador, acabou ficando ali, tendo menos jardas no último ano, porque o David Bell jogou bem. Outro caso interessante é o Justin Ross, de Clemson. Ele estava ofuscando o T. Higgins, sendo 1 ano mais novo que o T. Higgins. O T. Higgins entrou na NFL e destruiu, então você fica, expectativa alta para o Ross. O problema do Ross é que ele teve uma lesão nas costas e parece que é uma lesão séria, ninguém sabe como ele vai voltar. Era para ele vir para esse draft, né? Tem outro aí também, Drake London. Também outro receiver bem interessante que ofuscou aí o Amon-Ra, né, Sam Brown. Acabou saindo na 4ª rodada, mas também era um wide receiver que tava com hype, talvez até deveria ter saído um pouquinho antes e tal. E o Drake London é um cara que eu também gosto demais, e ele tem aí os moldes de um wide receiver X, né? Então, sim. Inclusive o head coach de USC falou aí essa semana passada, acho, que ele tem os moldes de Mike Evans.
Então, é um cara para se ficar de olho também. Não é todo Sim, mundo. O Drake London é um cara 6'4" de altura, então bem interessante. E só para falar o nome dos dois Tyrants mesmo, para o nosso público já é acostumando, eu ouvi falar que tem dois muito bons, que é o de Oregon, Michael Mayer, falei, é isso mesmo? O Myers, ele é de Penn State, né? Só que ele é do outro ano ainda tem tempo, e esse é um cara que talvez vá brigar aí com Kyle Pitts. Mas a gente tem o de 2022 tem o Arik Gilbert também. Ele é 2022 ou 2023 também? 2023 também. Temos. Então, e ele vai fazer a mudança para wide receiver. Eu não gostei muito, não. Era um cara que eu tava também com hype grande. Tem o Weidemeyer. Talvez você tenha confundido com esse cara, o Meyer. Pode ser. Que é de Texas A&M. Esse também é um outro, é um dos que eu tinha ele na minha cabeça, que é Jalen Weidemeyer, que também é muito bom, mas ele é para você pensar ele um pouquinho mais... ele tem um pouquinho mais a característica de bloquear também, é muito bom bloqueando. Então, quando você fala, pô, Tyrant quer... Para fantasy, a gente não quer o Tyrant completo. A gente quer aquele cara que seja péssimo bloqueando e excelente em todo o resto. O Weidemeyer não, ele é muito bom bloqueando, então ele vai ficar alguns snaps aí sem produzir, porque ficou na linha de scrimmage. Boa. Exatamente. O interessante é deixar o pessoal já ouvindo esses nomes, né? Que aí você escuta o nome, que aí quando você vem em 2022 está mais preparado. Agora eu vou passar a palavra para o André de novo aí, que eu cortei ele. Não, tranquilo. Até para 2023, você já citou alguns Tyrants, a galera às vezes fica meio receosa de trocar pique de 2023, mas Tyrant sempre é uma posição muito escassa. Se você tiver paciência e puder esperar, já fica de olho. Bom, vamos partir aí para as perguntas finais, né? A gente já vai encerrando. Aí eu vou fazer uma pergunta a cada analista e a gente faz o sorteio, viu, galera? Quem quiser participar do sorteio, 2 vagas na nossa Best Ball dos assinantes, mais 30 dias de acesso a conteúdo exclusivo. Fala aí no chat. E então, começando e falando principalmente de jogadores que estão indo para o 2º ano na liga profissional, que geralmente ocorre também alguma mudanças significativas no uso deles, no volume. Eu queria falar do Antonio Gibson, né? Ele era um prospecto que se destacava pelo jogo aéreo no college, né, em Memphis. Ele até era um híbrido, né, entre wide receiver e running back, só que chegou na liga profissional e foi usado quase que exclusivamente como um early downs back, e foi muito bem. Você acha que de agora em diante ele tem tudo para se tornar um three down back mesmo, alguém que seja mais utilizado no jogo aéreo, ou o J.D. McKissick vai continuar azucrinando a vida aí do jogador de fantasy? Não, eu acho que ele se estabeleceu como running back 1. Eu acho que o Antonio Gibson, ele me surpreendeu um pouco dele ter tido toda essa produção, mas era um cara que o On The Clock também gostava demais, assim, né? Eu acho que ele tá bem estabelecido, não é um cara, acho que tá garantido o running back 2, assim, dele para fantasy, no mínimo, e pode brigar ali para ser back-end e running back 1. Eu gosto bastante do Antonio Gibson. Eu acho que não tem preocupação com ele nesse sentido, não. O McKissick é só complemento e nada mais do que isso. Boa. Filipão, ainda na linha dos running backs segundanistas, o Cam Akers está bem alto nos ADPs desse ano, né? E ele está lá com o chama que veio, nos Rams, ele se desenvolveu muito bem nos playoffs, como a gente viu, quando era o Henderson machucado. O Henderson ainda está lá, só que o Todd Gurley não faz mais parte dos Rams, né, desde o ano passado, e o Cam Akers mostrou um bom desempenho. Você acredita que com a chegada do Matthew Stafford, ele vai ter uma melhora nesse sentido, mais produção, mais eficiência? E eu queria que você falasse também sobre o Clyde Edwards-Helaire, que não conta mais com o Le'Veon Bell, lá naquele backfield dos Chiefs. Se você acredita que ele vai melhorar esse ano, tendo mais oportunidades, mais concentração de volume? Eu gosto dos dois também, cara. O Ken Akers muito mais, inclusive. O Akers era um running back que eu adorava em Florida State. E o
bati muito na mesa por Ken Akers durante o processo. Quem ouviu On The Clock sabe que ele era um cara que ele não tinha uma grande produção, mas era muito óbvio por que ele não tinha produção. A ofensiva dele era medonha. Mas eu gosto muito dele, eu acho que ele tá... A ADP dele, eu acho que, inclusive, comparação com a ADP e meu ranking pessoal, ele tá acima no meu ranking pessoal. Acho que é no running back 6, alguma coisa nesse sentido. E o Clyde Edwards-Helaire, eu tô mais alto do que achei que estaria, porque o Clyde Edwards-Helaire foi um jogador que eu fui contra a maré, assim como estou indo com o Najee Harris, por exemplo. O pessoal falando, Clyde Edwards-Helaire 1.1, 1.2 no máximo. Falei, opa, não. Para mim era o meu running back 5, eu acho, naquele draft no ano passado, porque eu via o talento de Jonathan Taylor, de Ken Akers, de J.K. Dobbins e do Swift muito acima do Clyde Edwards-Helaire, e não me empolguei tanto com o landing spot que me fizesse que o Clyde Edwards-Helaire passasse todos esses caras, né? Eu acho que o Helaire ele tá estabelecido como um running back 2 para fantasy. Ele vai ter bastante volume, ele vai estar numa situação parecida com o que eu tenho na Najee Harris, por exemplo. Só que nesse ano eu vi que algumas pessoas desanimaram completamente de Clyde Edwards-Helaire. Teve um hype muito grande de novato. Para o primeiro running back ser escolhido no draft para os Chiefs, oh meu Deus, que delícia! E agora deram uma arrefecida, acho que chegou no seu ponto normal, sabe? Então eu acho que eu tô mais próximo da naturalidade agora. Eu acho que ele vai ter mais volume, então eu acabo gostando dos dois. Não são running backs que eu tô fugindo, não. Bem, continuando com os segundanistas, né? Acho que só faltou mesmo, os mais importantes, falar sobre o Swift. Justamente, isso, né? Que nós podemos ver que nas últimas semanas o ADP dele caiu absurdo, né? Ainda mais depois com a chegada do Jared Goff, do Jamal entrando também. Teve aqueles burburinhos também do Gurley, não vai em Detroit ou não, que não acabou nada. Mas qual que é a sua visão, assim, para ele, tanto, né, como talento, quanto para esse ano no Fantasy, de forma geral? Eu vou te falar, e talvez esse seja o meu grande hot take da temporada para Fantasy. DeAndre Swift para mim é quase garantia de ser top 5 running back na temporada. Para mim, ele tá com todos os Qs de Alvin Kamara em New Orleans no segundo ano. Assim, coaching staff falando de usá-lo de forma absurda. Eu não me incomodo nem um pouco com o Jared Goff. Se chegasse o Gurley, para mim não ia fazer nem cócegas. É um cara que eu tinha ele muito alto, o talento dele é inacreditável. A gente adorava o DeAndre Swift. Então é um cara para mim que a gente vai ter ali o McCaffrey quase como estabelecido, o principal. Em seguida, a gente tem o Dalvin Cook, Kamara, o Barkley é outro cara que eu também estou bem mais alto do que a média, e eu vejo o DeAndre Swift nesse meio aí, cara, porque é um time que não tem um corpo de wide receivers decente, inclusive o principal é um jogador de quarta rodada, que saiu agora, um novato. Então, para mim, o Swift tá aqui, ó. Tá voando. Eu acho que a queda dele no ADP aproveitem, assim. Para mim, inclusive, eu posso falar porque eu peguei ele numa das ligas que a gente tá brincando aí, né? Para mim, ele tem todo o potencial do mundo para ser top 5 running back aí na temporada. E ainda veio o Penei Sewell, cara. Chegou o Penei Sewell. Cerejinha no bolo ali. Não tem motivo dele cair, assim. Não tem motivo.
ADP O dele Timbó tá concorda subindo. bastante com você. Eu até votaria em você a presidente aí, provavelmente. Timbó adora o Queria- Swift. Vou fazer uma pergunta e vou fazer igual aqueles jornalistas em coletivo, vou emendar várias perguntas numa só, porque o André falou que a gente tem que fazer uma pergunta só. Então, vou botar tudo junto aqui para você, Não, Felipe. fica à vontade. É só para a gente não estourar muito tempo também. Não, e são todas meio que relacionadas são algumas mais por curiosidade mesmo, porque eu também analiso os rookies, principalmente pro fantasy, assim. Aí eu queria saber, você falou que você tá atrasado e agora é junho de 2021, o draft é daqui a 10 meses. Então, quando que você começa, assim, o seu processo de análise pro draft do ano que vem? Outra pergunta é, quanto que o Combine esse ano, quer dizer, a ausência do Combine esse ano prejudicou a sua análise? Que você falou, você estava uma hora falando que as estatísticas, não, measurements, né, as medidas dos jogadores, né, que eram as faculdades, óbvio, iam ajudar muito eles, inclusive em 40 yard, dash e tal. E a minha pergunta principal é, quais são as características que você analisa, assim, para a NFL, a diferença principal, assim, que você analisa para a NFL em si e para a Fantasy, e se você teve, assim, já algum jogador que você olhou, você até falou do Elijah Moore, assim, se tem mais algum exemplo, assim, que você goste para o Fantasy e não gosta para a NFL e vice-versa, assim. Vamos lá, vou tentar responder todas. Quando geralmente começo em junho. Assim, o padrão é sempre em junho já tá realmente fazendo análises mais aprofundadas. Esse ano vai ficar para julho, estamos um mês atrasado. Maio fica como férias aí do on the clock, basicamente. E, aliás, férias não, porque a gente fica falando do que aconteceu no draft, né? E, muito de ressaca também, né? É o pior mês disparado de uma análise de draft, é maio, porque você passa 10 meses falando mal de um jogador, poucas pessoas discordam, né, ou realmente discutem com você nesse quesito. Chega a final de abril, o cara colocou a cor preferida desse cara, esse jogador virou o melhor jogador do draft. Então, é o mês que eu mais detesto falar de draft, é em maio. Mas, enfim, começa mais ou menos em julho. Qualidades aí de jogadores dessa classe. Cara, como eu falei, eu tenho 24 jogadores tenho 27 jogadores na minha board desse ano. Que é o seguinte, eu posso até pegar alguma coisa ali, não que eu vou trocar todas as minhas escolhas depois disso, mas é uma estratégia para mim de não se apaixona com esse fulano. Esse cara tem um ADP de 36 e tá caindo, tá na 40. Não gasta a escolha do ano que vem para você subir e pegar esse cara que não vale a pena. Então eu já deixo a minha board muito menor para não correr esse risco, que eu já corri, já fiz isso algumas vezes, inclusive. Paixões desmedidas com jogadores favoritos, crushes de draft, que não faz, o cara teve um draft capital horroroso, o quinto wide receiver do time, fala, não, mas ele vai bem. Não vai. A chance dele ir bem com tudo isso é muito menor, não gaste seu tempo com isso. Então, eu não tenho muita coisa assim, não, de quem que pode estar diferente do topo ali, porque de fato tem alguns jogadores ali eu vou te falar, o Seth Williams é um cara que tá na minha board. Ele é um dos últimos ali. Por quê? Porque eu gosto muito do perfil dele, eu gosto muito do tape dele, e daí tem todo o ponto negativo, que é o draft capital dele é horroroso, sexta rodada, o depth chart dele é horroroso, tá enterrado lá com um monte de gente, mas eu tenho uma esperança, né, no talento do cara. Então, talvez seja o meu único jogador aí que eu tô gastando alguma coisa, uma escolha de terceira rodada para pegar, sempre tô pegando ele, mas para futuro, né? A não ser que a gente tenha lesões, alguma coisa assim, mas é isso, o jogador precisa deixar lá no seu táxi e esquecer. E só a última pergunta, como é que foi? Eu não consegui lembrar todas. Não, do Combine, assim, do Combine foi péssimo, cara, péssimo, porque, e nem só,
vamos lá, pelas 40 jardas e pelos todos os drills, esse ano todo mundo foi muito mais atlético do que o normal. Daí a gente se questiona, eu fiquei me questionando isso. Por que está acontecendo isso? Tem algumas possibilidades. A primeira, a universidade está roubando pro cara. Essa é a mais falada, inclusive. As 40 jardas, na verdade, tem 37 e coisas do tipo. Que, sinceramente, eu nem acho que seja tanto o caso, tá? As duas que eu mais gosto são... Primeiro que no Combine o cara tem que acordar às 5 horas da manhã para fazer o exame antidoping, para ver se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma coisa, aí vai, faz um exame médico, aí faz uma entrevista. Você tem uma entrevista de emprego, você já fica nervoso, já fica com ansiedade. Imagina os caras que às vezes tem 10 ali no dia. E daí, isso tudo reflete no campo, na performance do cara. O cara dorme mal, não come como tem que comer, então reflete mal. Então eu acho que o cara tendo um ambiente mais controlado, como é o Pro Day, naturalmente ele vai produzir melhor, vai performar melhor. E daí atrapalha nas medições, porque a medição, a gente geralmente chega em fevereiro, que é o Combine, a gente já tem todas as medições, cara. Daí que a gente fechou o guia, lançou o guia dia 2 de abril e tinha a universidade fazendo Pro Day no dia 2, no dia 1. Cara, não vai dar, vai ficar sem, entendeu? Então acaba atrapalhando demais. Se a gente pega lá em fevereiro e já sabe tudo que vai mudar, a gente já debate durante aquele mês inteiro e a gente precisa fazer muita coisa picada, né? Pro Day de Alabama é dia 12, beleza, discute Alabama no dia 12. No dia 15 é Michigan, vamos discutir Michigan, o que aconteceu aqui. É péssimo, assim, é muito ruim mesmo, então acabou atrapalhando muito. Ano que vem, graças a Deus, isso vai se resolver, porque eu não aguento mais esses Pro Days aí, não. As coisas vão voltar ao normal, né? Ô Felipe, agora mais uma pergunta aqui que eu estava pensando, porque eu respeito muito o underclock, né, e tudo, então, naturalmente, eu fiquei muito preocupado quando eu vi que os dois jogadores que eu mais estou tendo como alvo no draft de calouro, que são o Elijah Moore e o Trey Sermon, estão muito baixo no ranking. O Trey Sermon é o running back 9 no guia do underclock. E aí eu queria que você fizesse o papel do advogado do diabo e me tire da cabeça draftar o Trey Sermon. Por que ele é ruim? É ruim assim, né? Vai lá. Cara, talvez eu não vou conseguir tirar, porque assim, o Elijah Moore talvez no meu ranking pessoal eu deixaria ele um pouco mais na frente. O Trey Sermon não. O Trey Sermon eu fiz o report, então eu concordo plenamente comigo mesmo. Mas eu acho que o encaixe dele com o São Francisco é ótimo, então para fantasy naturalmente ele vai subir. Se eu tivesse fazendo um report para São Francisco, Trey Sermon seria o meu alvo. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente. Então a gente tem algumas mudanças porque a gente faz uma análise geral. Esse fulano encaixa melhor em gap, em power ou em zona. Para mim, tanto faz, na verdade, porque vai ter time que trabalha em power, vai ter time que trabalha em zona. Se eu trabalhar para uma equipe que funciona mais em zona, o cara do gap eu já vou meio que ignorar. Então, naturalmente, ele já galgaria algumas posições acima ali se eu estivesse fazendo um report para São Francisco. Então, acho que o landing spot para ele é ótimo. Porém, como jogador, me preocupa. Esse hype dele de primeira rodada, para mim, é um hype excessivo, assim. As pessoas draftando ele em 9º, 10º. Eu sempre dou uma risadinha, assim. Pegou atenção agora. Porque eu discordo plenamente, cara. É um cara que... o que mais é propenso à lesão do draft inteiro é o Trey Sermon. A quantidade de lesão que ele teve na carreira dele é grande.
high school, no college, então assim, ele caiu num time que, convenhamos, nos últimos anos não tem se mantido muito saudável. Então isso já me preocupa. E eu não acho que ele tenha, de fato, ali um talento suficiente para se manter como running back 1 do time por muito tempo. Talvez ele se mantenha aí nessa temporada, não acho nada exagerado, mas eu acho que ele vai ser sempre aquele jogador que você fala, se o fulano sobrar eu pego, porque ele é melhor que o meu running back titular. Então, eu não me empolgo muito com o Trey Sermon nesse ponto, porque nunca achei que ele tinha talento suficiente para se garantir como o running back da franquia, né? Que para mim é péssimo, mas para fantasy é excelente. Boa, Felipe. Bom, chegando aqui aos finalmente, eu já queria anunciar que o nosso sorteio foi feito de forma automática praticamente aqui nos comentários. Então, Fernando Timbó e José Ferraz farão companhia para a gente na Liga Best Ball dos assinantes e terão 30 dias de acesso ao conteúdo exclusivo do site. Parabéns, meus grandes amigos do mundo da NFL, Brasil e do Fantasy. E, Filipão, só para não deixar passar a pergunta do Fantasy Futebolista, nosso querido amigo Guilherme Gianni, ele pergunta sobre o Josh Palmer, suas impressões sobre uma das grandes apostas dele para late rounds aí nos rookie drafts. Cara, para mim o Josh Palmer tem uma coisa que interessa, que é o draft capital, e mais nada. Eu não gosto do Josh Palmer de jeito nenhum. É um jogador que a gente chegou a fazer o report dele assim e falou, cara, a gente não vai colocar ele no guia. Para mim foi uma das grandes surpresas ele ter saído onde saiu, porque era um jogador sinceramente de final de draft assim. Então não me empolga. Eu até tenho alguns shares de Josh Palmer, mas porque ninguém queria pegar. Se ninguém quer pegar, eu pego. Quarta rodada, alguma coisa nesse sentido, eu pego. Mas única e exclusivamente pelo draft capital. Boa, legal então. Bom, chegando então aqui ao final da nossa live, foi muito legal. Queria anunciar a nossa próxima live semana que vem, quarta-feira, dia 30, 8 horas da noite, com o Caio Miari, ele que é jornalista esportivo brasileiro, que cobre a NFL e o college in loco lá nos Estados Unidos, trabalha para o The Score, vai ser bem legal. Então, fiquem de olho para quarta-feira que vem. E também teremos novas lives internacionais. Para quem não viu, a do Justin Boone, do Matt Harmon, estão aí no canal. A do Justin Boone está para sair a legenda, do Matt Harmon já está legendada. E teremos o Jordan McNamara, especialista em analytics de Dynasty. E o Bob Lang, especialista em consistência. Vai ser bem legal. Fiquem de olho para os anúncios das datas e horários dessas lives nas próximas semanas. Filipão, muito obrigado pela presença. Deu, como sempre, uma aula aí de prospectos dessa classe, das classes futuras. Galera, sempre ficando de olho aí no On The Clock, conteúdo excelente. Brigadão, boa noite, Felipe. Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Se sempre quiser falar de fantasy aí, me chama que eu tô começando a gostar mais desse negócio aí. Aí sim. Por aqui a gente já gosta bastante. É ou não é, Ruizão? Boa noite, meu presidente de honra, grande editor-chefe. É isso aí. Obrigado, André. Obrigado, Felipe. Pode vir jogar com a gente o quanto quiser. A casa está aberta. As ligas estão abertas também. E muito obrigado por essa aula toda. E a gente se fala, meu querido. Um abraço. Valeu. Derek, grande abraço, meu amigo. Um grande abraço aí para todo mundo. Agradeço vocês curtindo com a gente essas mais de 1 hora e 15 minutos de live. Obrigadão aí, Felipe, pela aula que você deu pra gente, dos prospectos e tudo mais. E venha mais vezes, viu? Boa. E você, Sergião, seu recado final? Agradecer o Felipe aí, agradecer a todo mundo que assistiu a gente e desejar um bom 2021 pro Felipe com o Sam Darnold. Não, cara. Eu vim aqui, eu tratei todo mundo com respeito. Ele deixou pro finalzinho, pô. Cruel, hein, Sergião? E você, Bretas, qual é o seu recado final pra gente? Um grande abraço, meu amigo. Que eu não confio no Sam Darnold, mas que eu confio no Joe Brady. Então eu ainda tenho fé nisso daí. E um abraço, Felipe. Foi muito bom te ter aqui. Papo legal demais. Falou, então.
Valeu. Bom, Filipão, para a gente encerrar de vez, queria saber se você poderia lançar o seu famoso bordão para a gente já encerrar com chave de ouro. Cara, esses dias, ontem eu gravei aqui com a minha noiva do lado, né? Daí ela tava trabalhando. Ela tomou um susto, bicho. Tá acontecendo. Tá gravando, calma aí. Que é o glorioso The Pick is... Ei, amigos! Aí sim, valeu, galera!